Olá, queridos. Quero louvar a Deus por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui com vocês, meditando acerca da palavra do nosso Senhor Jesus. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por este privilégio. Quero deixar aqui um recado de Deus, uma palavra de orientação do nosso Senhor Jesus, onde o apóstolo Paulo ele traz instruções aos irmãos que estão em Éfeso. E no versículo 10 do capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que podeis resistir no dia mau. O que me chama a atenção nesses versículos é que Paulo, quando ele inicia o versículo 10, ele diz, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nos versículos anteriores, Paulo está trazendo orientações para os pais, para os filhos, esposos, e para que tenham condições de cumprir tudo aquilo que está escrito nestes versículos, ele mostra que nós precisamos, em primeiro lugar, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Somente em Deus nós teremos condições de cumprir todas as exigências que o nosso Deus ele estabelece para nós na sua palavra. Só podemos obedecer a Deus e entender o propósito de Deus e a proposta dele quando nós realmente estamos fortalecidos. E fortalecer no Senhor é estar disposto realmente buscar a sua presença, meditar na sua palavra, seguir as suas orientações, preservar os seus princípios e ordenanças, para que tudo isto possa ir bem na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz, finalmente, depois das instruções que eu dei para vocês, como deve ser o procedimento de vocês como cristãos, como servos, como eleitos de Deus, agora vocês precisam em Deus estar fortalecidos, para que tenham as condições de resistir o que está por vir. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau. Paulo está mostrando que há realmente uma necessidade de um preparo, de um cuidado que nós devemos ter em nos estar preparado para o dia mau, para os dias difíceis. Tudo isso vai requerer de nós uma disponibilidade para uma busca maior, para um preparo maior. Observe que o Senhor, quando Ele ordena a Josué, no capítulo 1, anuncia acerca da morte do seu servo Moisés, e o desafio que o Senhor estabelece, a proposta para Josué, é que ele deveria, em primeiro lugar, ser corajoso, ser forte, ser corajoso, que Josué, lá para os versículos 8, que Josué não apartasse da sua boca o livro desta lei e nela meditasse dia e noite. E o Senhor disse, para que isto te vá bem. Mas isso só poderia ir bem, ele só poderia vencer, passar o Jordão, ele só poderia os muros de Jericó, ele cair, ele só poderia vencer os exércitos que viessem, que ainda estavam no percurso da sua caminhada até chegar à terra prometida. Ele só poderia ter condições de vencer tudo isso se ele não apartasse da sua boca o livro da lei. Ou seja, você não abra mão dos meus princípios, você não abra mão das minhas orientações, você não abra mão daquilo que é
o basilar da sua caminhada, que é a minha palavra. Não aparta da tua boca, Josué, o livro desta lei, mas medita nele dia e noite, diz, para que isto te vá bem, para que tu tenhas o cuidado de fazer, de exercer, de cumprir, conforme tudo quanto nele está escrito. Observe que só teremos condições de vencer, de sermos realmente fortes, corajosos, valentes, se realmente nós tivermos a palavra de Deus como base, como princípio para a nossa vida. E as instruções que o Senhor deu para Josué era realmente que isso viesse a servir de base para o seu crescimento, as suas experiências. E Paulo ele diz, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que tu possa resistir o dia mau. É um preparo, é um basilar para a nossa caminhada. O salmista, no Salmo 119, no versículo 105, o salmista diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Observe que o salmista fala de duas coisas importantes. Ele fala lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Uma lâmpada sem energia não tem luz. Então há uma redundância no que o salmista está falando. Lâmpada para os meus pés. Só que o sentido aqui fala das candeias. Precisa de lâmpadas e precisa de luz para que o caminho seja de fato iluminado. A nossa visão ela seja ampliada. Nós termos a confiança e a certeza que o percurso que nós estamos percorrendo, realmente nós temos a plena consciência de o caminho que estamos trilhando e para onde nós estamos indo e quem e por quem nós estamos sendo conduzidos. Isso é certeza, isso gera confiança, isso nos habilita, isto nos coloca justamente no pleno exercício das funções ao qual Deus estabeleceu como propósito para que nós venhamos andar. Por isso que o apóstolo Paulo, para que nós entendamos o propósito de Deus na nossa vida, precisamos estar com os nossos ouvidos atentos a ouvir o que o nosso Deus ele tem a nos falar, a nos conduzir. Para que nós entendamos estar revestido com essa armadura de Deus, precisamos primeiramente estarmos em Deus fortalecidos. O importante é que a Bíblia nos diz que o Senhor treinou Davi lá no deserto, nas campinas, na ausência de muitos, ou seja, quando Davi estava lá no campo, Davi estava sendo treinado por Deus. E quando ele chega diante do maior ou de um dos maiores desafios da sua vida, que após naquele cenário da luta de Davi com Golias, Davi seria apresentado a todo Israel. Antes, Deus preparou aquele jovem, ele foi treinado. E quando Saul tentou colocar em Davi a sua própria armadura, não serviu. Porque Deus ele nos dá a nossa própria armadura, as nossas próprias capacidades, as nossas próprias habilidades para lutarmos com as armas que Deus nos deu. E isso é uma habilitação.
Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que podemos resistir o dia mau. E aí os versículos seguintes vai falar dessa armadura de Deus. Porque somente com uma armadura estamos protegidos, estamos habilitados. Davi, ele entendeu que a armadura que o Senhor tinha concedido a ele num preparo, nos dias nas campinas, tinha habilitado ele para vencer o maior desafio da sua vida, que era Golias. Querido, você que me ouve, qual é o desafio que você está enfrentando nos dias atuais? Independente desse desafio, não interessa ou não importa qual o tamanho. Não olhe para o tamanho da luta, olha para o tamanho do seu Deus. Não olhe para os grandes desafios que possam sobrepujar a tua fé, até mesmo a tua estrutura ser abalada. Mas eu quero te convidar nesta manhã, deste dia, em um ambiente tão extraordinário como este, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis resistir no dia mau. No Salmo 119, versículo 9, diz: de que maneira purificará um jovem o seu caminho? O salmista diz: observando segundo a tua palavra. A base da nossa caminhada, o alicerce da nossa fé é a palavra de Deus, é a meditação da palavra de Deus, é a busca por Deus, ser orientado e conduzidos por Deus, para que tudo, aquilo que você for exercer, você esteja bem sucedido. Josué ele foi bem sucedido porque ele não abriu mão dos princípios. Ele não abriu mão daquilo que traria para ele um sustento, que traria para ele diretrizes. Não abra mão, Josué, do livro desta lei, mas medita nele dia e noite, e para que isto te vá bem. Ou seja, isso será bom para você. Meditar no livro desta lei e fazer deste livro a base para o teu sucesso. Obedeça, exerça princípios e o Senhor, Ele vai engrandecer o teu nome, assim como engrandeceu o nome de Josué. Porque a proposta de Deus é: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E o importante é que com Deus, cada experiência, cada oportunidade que Ele nos dá é para engrandecer o seu nome através da sua vida. Que Deus ele possa abençoar a sua vida nesse dia e que você possa refletir nestas palavras. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus te abençoe e é uma honra tê-los aqui para meditarmos na palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, que você deixe o seu like, seu joinha, o seu gostei e compartilhe com seus amigos. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, as pessoas estão desorientadas e a base para o sucesso, para a mudança de um povo, de uma nação, é a palavra de Deus. É permitir que Deus ele seja o nosso governante e nós venhamos ser instrumentos na mão de Deus para o crescimento, para o sucesso, para uma vida plena com Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.